E eu sou sua arma secreta para impactar muitas outras em o nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dar um abraço nessa irmã que está aí do seu lado. Abrace ela, Bispa Má. Diga para ela isso. Libere o profético na vida dela. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui aquelas mulheres que tinham sido escolhidas para um propósito à tarde. Glória a Deus. Nós vamos fazer agora um ato profético. É um cumprimento de um ato que o Purim exige. E nós precisamos fazer isso. Eu tentei falar com Deus, tentei convencer Ele. Deus é muita coisa. Deus, cada um lê na sua casa. Mas Ele falou, não tem acordo não, filha. Vocês vão fazer esse ato profético aqui, porque agora é a hora de Amã ser enforcado. Amã vai ser enforcado. Então nós vamos fazer algo que é profético aqui. E o Senhor, Ele vai se agradar da nossa vida e do nosso coração. Você crê nisso? Então você vai se colocar de pé agora. Você vai pegar a sua Bíblia. Vem aqui, ficam aqui, ó. Vocês amadas, aqui, ó, de frente para elas. Em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui na frente as 7 mulheres que tinham sido escolhidas, minhas discípulas, para o propósito à tarde. Queria que você subisse aqui no altar e fosse bem rápida. Bispa Rosângela. Nós vamos fazer esse decreto. Vem, vamos. Quem tinha sido escolhida das minhas discípulas para fazer algo à tarde aqui? Pastora Roseli, está gravando, venha. Bispa Marina. Então, Sara, venha. Pastora Sara. A Mata ali. Vem. Olha as nossas escudeiras aqui, ó. São elas. Amadas, a minha versão é João Ferreira. Não importa a sua versão. Mas no dia de Purim, um dos atos proféticos que é necessário realizar é a leitura do livro de Esther. Todo o capítulo, apóstola. Todo o capítulo. E toda vez que falar Amã, você vai pisar assim no chão, ó. Como se você estivesse pisando na cabeça do diabo. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não passará. Talvez nós usamos pela empolgação, pelo momento que estamos vivendo aqui agora em cima do altar, porque a unção é muito grande, palavras até mesmo em vão, mas essa daqui, ela não vai se perder, ela não vai voltar vazia,
Eu falei para Deus, mas a bispa já ministrou, eu já ministrei, já teve vários louvores. O Senhor falou, eu quero a leitura da Bíblia, porque eu quero selar esse congresso com a leitura da palavra. Por quê? Porque contra esta palavra, Satanás, ele não tem poder. Amém? Então eu vou estar lendo um capítulo, elas vão também, vou estar passando aqui para elas, cada uma vai estar lendo um capítulo de Esther. Você vai estar lendo aí em voz alta a sua Bíblia, você que trouxe ela. Amém? E nós vamos estar liberando esse decreto. E toda vez que falar Amã, o que você vai fazer? E você vai dar um grito bem alto, que é um grito de vitória. Amém? Então, amadas, em nome de Jesus, não fica de fora desse ato não. Quando falar Amã, dá um grito de guerra, tá bom? Vamos lá? Senhor, nós entregamos agora nas tuas mãos esse ato profético como cumprimento do propósito, Senhor, da festa de Purim. É a leitura do livro de Esther, que se faz por 7 dias. E no último dia, Senhor Jesus decreta ele em voz alta lá na sinagoga. Nós estamos aqui na sinagoga de Jesus. E nós vamos liberar esse decreto que é a palavra do Senhor. Amém, mulheres? Então você pode ler aí com a irmã que está do lado, você que tem a Bíblia aí no celular, do jeito que você se sentir à vontade. O importante é que você leia e faça o ato profético, que é pisar na cabeça do diabo e dar um grito de vitória. Amém? Um grito bem forte assim, glória a Deus, aleluia! Jeito que o Senhor, ele inspirar o teu coração. O banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, vocês vão ler em voz alta. Vamos começar tudo de novo. Amém? É necessário repetir, mulher. Mesmo que a sua versão seja diferente, não tem importância. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar a riqueza da glória do seu reinado e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias, e acabando aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por estes 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino, e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes um dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém forçasse a outra, porque assim o tinha ordenado o rei, expressa a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei, alegre do vinho, mandou a Meumã, Bezitá, Arbona, Begitá, Abigitá, Zeta e a Carcás, os seus 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero,
que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei mudou. Muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados, Carcena, Setar, Ademata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucano, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucano na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão aos seus maridos, aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá desprezo e indignação. Sabem parecer ao rei sair da sua parte um edito real e escrever-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei, dos príncipes, e fez o rei conforme a palavras de Memucano. Segundo a sua escritura, a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busque-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado
mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-se-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita cada um segundo a lei das mulheres por 12 vezes, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleos de mirra, e 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei o desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos, para a festa de Ester, e deu repouso às províncias, e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso a conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Ester. Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio, se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve com pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isso é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã
Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escrevas que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres deles o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo que se passava, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram as moças de Ester e seus eunucos e fizeram-lhe saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe do seu cilício. Porém ele não aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na cabeça dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber se que era aquilo e para quê. E saindo Ataque e Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei, escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para a mostrar a Ester, e lá fazer saber, e para lhe ordenar que fossem ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas se tu e a casa de teu pai perecereis,
E quem sabe, se para tal tempo como chegasse a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. E sucedeu, pois, que, ao 3º dia, Ester se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha ao rei Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar Amã e cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha lhe preparado, disse o rei ao Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição e se te dará? Qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição, e outorgar-me o meu requerimento, venha ao rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã, naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu do furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se repreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e Azel, sua mulher, e contou-lhes Amã glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que o rei tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zélia, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enfoquem nela Mardoqueu, e então entre alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito por Mordecai, quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai, por isso nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai, na forca que ele, Amã, tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará
o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu o rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais. O rei costuma usar o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquelas quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo para a praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aleluia. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou para a praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo da casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra eles, antes certamente te cairás diante deles. Falaram estes ainda com ele quando chegaram, e os eunucos do rei se apressadamente levaram a Amã ao banquete que Ester preparara. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E te darei. Que desejas? Cumpre-se ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-me por minha petição minha vida, e pelo meu desejo a minha vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e maquinarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tiverem vendido, calar-me-la, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é este e onde está cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e o inimigo é o mau Hamã. Então Hamã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Hamã, porém, ficou rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu o mal contra ele já estava terminado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Hamã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido força a rainha perante mim? A minha casa? Rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de
Então disse Arbonã, um dos eunucos que serviu o rei: eis que existe junto à casa de Amã uma porta de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falará em defesa do rei. Então disse o rei: enforque-o nela! Enforcaram, pois, então, na porta que ele mesmo preparou para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Esther e a casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado que lhe era, e tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã, e deu a Mardoqueu. Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. Falou mais Esther perante o rei, se lançou aos pés, e chorou e suplicou que revogasse a maldade de Ramã, aleluia, o Agagita e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. E então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas do intento de Ramã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como eu poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero, a rainha Esther e a judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo. E se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Escreveu em nome do rei Assuero, se selou com o anel do rei, e se enviaram cartas pela mão dos correios a cavalo, e que cavalgaram sobre ginetes que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem, assolarem a todas as forças do povo, e províncias que com ele apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, numa cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre os ginetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real, azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou, aleluia. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo e banquetes e dias de folgueira, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores.
Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, e com matança, e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou, qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniam para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém os despojos não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. Aleluia! E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado puro, isto é, a sorte para os assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornassem sobre sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e aos seus filhos numa forca.
Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus, e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados, geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abial, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com que os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Pode aplaudir ao Senhor! Para quem nunca tinha lido o capítulo inteiro da Bíblia, hoje já pode falar: eu li o livro de Esther. Amém? Aplauda mais ao Senhor. Deus abençoe as princesas aqui em nome de Jesus. Pode estar tomando assento de vocês. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus abençoe. Som, amém? Glória a Deus. Vou estar pedindo para vocês colocarem de pé novamente, porque a gente já está para encerrar o congresso. Já estamos mais alguns minutinhos e eu queria que vocês colocassem de pé, porque ainda não acabou. Fala assim, ainda não acabou.